Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, onde eu gostaria de apresentar para vocês algumas oportunidades no setor de resíduos sólidos. É isso mesmo, são oportunidades. Bom, primeiro vamos entender o seguinte, quem é que vai poder aproveitar essa oportunidade nesse mercado? Vamos explicar um pouco como esse mercado funciona. Existem basicamente três etapas no setor de resíduos sólidos. Três. A primeira, que é uma fase antes da legislação ser implementada. Ou seja, no Brasil, vou pegar o exemplo do Brasil, e aí você vai ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a regulamentação desse setor. Então tem essa fase antes da legislação. Nessa fase é uma terra sem lei. Ninguém sabe quem é quem, não existe uma obrigação muito clara, não existe definição. Então quem conseguir se manter nessa fase, tá beleza, tá de bom tamanho. Mas normalmente as regras são muito obscuras, tá? E a gente não consegue definir exatamente por que determinada empresa está atuando em determinado ramo. Não existe uma transparência, digamos assim. A partir do processo de elaboração das leis, e aí a gente chega na segunda etapa, que é a fase da criação da legislação, ou seja, regulamentação do setor, né, e a transparência também dos dados, a gente vai ter noção de tamanho de mercado, noção de quantidade, de tipos e variedades e tudo mais. Aí sim a gente começa a criar oportunidades e preparar o terreno para uma terceira fase, que é a fase da implementação das soluções técnicas. É aquela fase onde virão as usinas de reciclagem, os biodigestores e tudo mais. Bom, na segunda fase é necessário elaborar planos de gestão de resíduos sólidos, gestão integrada, no caso para municípios, mas também planos de gerenciamento para estados, né, no Brasil. É preciso também elaborar planos de gerenciamento de resíduos sólidos para empresas. E aí você pensa comigo o seguinte, cada um desses planos aí, eles possuem uma determinada formatação, eles têm um conteúdo mínimo que é exigido por lei e tem uma metodologia que isso precisa ser elaborado de acordo com essa metodologia. Isso significa que, para trabalhar com isso, é preciso estar qualificado. É preciso que você seja treinado para que possa atuar como um profissional dessa área. É lógico, se você pretende ser dentista, é preciso estar qualificado como dentista. Se pretende ser engenheiro, então você tem que estar qualificado como engenheiro. Se você pretende trabalhar na elaboração de planos de resíduos sólidos, você precisa estar preparado. E aí existem diferentes tipos de plano, então existem também diferentes tipos de qualificações. Então existe um mercado de qualificação. Na fase seguinte, quando a legislação estiver concluída, aí virão todas as implementações das tecnologias. E daí, quando implementar a tecnologia, digamos uma usina, vamos começar pelos catadores, as usinas de triagem, de separação de resíduos, que vai ser, eu digo assim, uma das principais tarefas aí dos catadores, é a separação dos resíduos para que eles possam ser colocados aí no processo de reciclagem e voltar à cadeia produtiva. Então você vai precisar de pessoas qualificadas para reconhecer os tipos de materiais. Isso não é tão simples assim não. Nem sempre os catadores ou quem trabalha com isso vão ter que separar, por exemplo, madeira de vidro. Às vezes são plásticos que são muito parecidos, né? Então tem vários tipos de plásticos, polipropileno, polietileno e assim por diante. E aí tem algumas características lá interessantes que você precisa estar qualificado para poder separar isso. Então, mais uma vez, só pode trabalhar nessa área, só pode ganhar emprego nessa área quem está devidamente qualificado para isso. E não vai dar para ajudar ninguém assim, ajudar entre aspas, dando emprego para ele, se ele não sabe como separar, se ele não sabe como fazer aquele empreendimento ser viável, né? Porque se você for nessa de ajudar e dar um jeitinho aqui e outro ali, aí você vai ter um material no final que não tem qualidade, você não vai conseguir comercializar isso e vai prejudicar o seu negócio. Então tem que ter qualificação, não tem jeito. Depois também dentro dessa mesma central de triagem, por exemplo, na área comercial, é preciso que você esteja qualificado para reconhecer o mercado, para saber como funciona, quais são os preços que se praticam, como funciona a logística, o fluxo de material de resíduos sólidos, quais são as empresas que trabalham com isso. Então, quem é que paga mais, onde é no mercado local, onde existem as empresas que fazem
a compra, a aquisição desse material, como é o preço a nível nacional e quem sabe até a nível internacional. Ou seja, você precisa de qualificação. Mais uma vez, você precisa de qualificação. Quando chegar, por exemplo, às usinas de reciclagem, você vai precisar operar uma máquina, talvez, você precisa administrar aquela central, você precisa cuidar da parte comercial, da parte de marketing e seja qual for o outro departamento, é preciso haver uma qualificação específica para aquele setor, para aquela área. Os biodigestores, a mesma coisa. Você, se quer fazer a operação de biodigestor, você precisa estar qualificado para isso. Pois bem, então existe uma grande demanda por qualificação nesse setor de resíduos sólidos. Nós oferecemos essa qualificação e temos também o pensamento de fazer com que essa qualificação chegue a todas as pessoas. O grande problema é o seguinte, essa qualificação ela tem um certo custo, e esse custo é originado através da necessidade da gente pagar um profissional para elaborar esse curso, para que fique à disposição, fique à sua disposição, né, para você ter conhecimento específico sobre aquele assunto. Então esse nosso profissional, ele nem sempre está no Brasil, né? Às vezes ele está na Alemanha, como é o meu caso, mas ele também pode estar na Itália, ele pode estar nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. Ele elabora esse curso e aí você tem acesso ao material, digamos assim, até exclusivo, através do portal Resíduos Sólidos, porque aí você tem acesso a uma, digamos assim, a um conhecimento que jamais pelas vias normais chegaria até você. Mas isso tem um custo, pessoal, e às vezes esse custo ele não é tão acessível. Lembrando que a questão de estar caro, estar barato, estar no preço, isso depende muito de quem vai comprar o curso, né? Por exemplo, R$100 para algumas pessoas pode ser muito barato, para outras pessoas é muito caro. R$2.500 para muitas pessoas pode ser muito barato e para outras pessoas pode ser quase que inalcançável. Você investir num curso por R$2.500, algumas pessoas teriam que deixar até de, quem sabe, na pior das hipóteses, aí, se alimentar para poder pagar um curso como esse. Não é nossa intenção trabalhar, né, digamos assim, quanto mais caro, mais informação específica você tem lá. Então não é nossa intenção elitizar o conhecimento. Né? Que se a gente pensa assim, bom, os cursos, as melhores informações são mais caras, e aí, bom, só o pessoal de classe média alta teria acesso a essas informações, né? Cursos que são realmente caros. Então, como fazer isso para democratizar esse acesso? Nós criamos um mecanismo muito interessante de pontuação, que você começa a se especializar, você já começa a estudar o mercado, já começa a fazer suas próprias experiências, quem sabe visitando empresas, visitando usinas de cooperativas aí ou associações de catadores de material reciclável, ou estudando a sua própria cidade, a sua própria comunidade, tentando entender esse setor de resíduos sólidos, e aí você vai transformar esse conhecimento em uma postagem, em uma matéria, em um conteúdo que a gente possa publicar nos nossos sites. E ao fazer isso, aí você tem toda a descrição do material, você vai produzir material não só em texto, mas também em imagem, mas também em vídeo, e aí você vai poder valorizar esse conteúdo, esse trabalho. Portanto, você está produzindo um trabalho e a gente vai, digamos assim, fazer uma troca desse trabalho através de um sistema de pontuação. Ou seja, o seu trabalho é reconhecido pelos nossos profissionais e isso, ao ser publicado, e somente ao ser publicado, ele se transforma em um sistema de pontuação que você pode pegar esses pontos para trocar em qualificação. Dessa forma, a gente consegue democratizar todo esse acesso. Tá? E é bem interessante para quem faz isso também dessa forma, porque a pessoa pode começar a trabalhar, pode se qualificar sem ter dinheiro algum, ela pode pagar 100% do curso dela com isso. Basta que ela comece a estudar o setor. Claro que tem que ter qualidade nas informações, não dá para copiar o conteúdo de ninguém da internet, é preciso criar o seu próprio conteúdo. E esse conteúdo vai ser controlado. Então, ao fazer isso, mesmo sem dinheiro algum, você vai começar a gerar seus pontos e esses pontos você vai poder usar para se qualificar e, quem sabe, lá na frente, aproveitar, sim, as chances de trabalhar no mercado, seja elaborando planos de resíduos sólidos, seja trabalhando como operador de uma máquina ou fazendo gerenciamento de uma determinada central. Tá?
Lembrem-se que para os empreendedores, para os investidores, as empresas, eles precisam de profissional qualificado. E o portal Resíduos Sólidos e os nossos outros portais oferecem a você uma maneira de se qualificar exatamente para aquele tipo de coisa, né? Com esses sistemas de ponto, você tem acesso a essa qualificação específica e pode aproveitar as grandes oportunidades do mercado, que era sobre isso, inclusive, que eu queria falar nesse vídeo. Então eu convido vocês a conhecerem esse sistema, a entenderem como isso funciona, começarem a produzir o material de vocês e começarem a fazer, a acumular seus pontos e se qualificarem. Por quê? Como eu falei para vocês também, nós estamos vivendo no Brasil, um exemplo agora do Brasil, mas isso também vai acontecer na África, em alguns outros países já aconteceu, aquela fase da qualificação, da implementação da legislação. Após essa fase também já tem uma grande demanda por profissionais, mas após essa fase, virá vir a fase onde serão implementadas as usinas. E aí o mercado precisa de uma grande quantidade de profissionais, é preciso estar preparado para poder aproveitar todas essas oportunidades, ou até escolher, né, as suas oportunidades. Então visite aí o nosso site, entre nesse sistema, comece a fazer seus pontos e participe, não perca nenhuma chance nesse mercado. Falou? Espero vocês, aguardo e até a próxima.